Olá, está no ar o Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino Saúde Animal, empresa que há quase 30 anos leva soluções e conhecimento para o dia a dia do campo. Nesta edição, confira um bate-papo sobre a expectativa para os mercados de bovinos, aves e suínos em 2017. Usar a inseminação artificial em tempo fixo na fazenda é necessário para ter o maior índice de prenhez e conquistar um rebanho diferenciado. Esse investimento traz mais eficiência para a propriedade. Afinal, você consegue produzir mais com menos e ocupar de forma organizada as terras. O meio ambiente é uma das principais preocupações na Fazenda Cascata. Matas ciliares foram recuperadas e margeiam o córrego, que mesmo em época seca, tem água em abundância. Nesta escola, crianças recebem aulas para conscientização sobre a importância da natureza. Os cuidados também fazem parte da pecuária, com o uso de biotecnologias de reprodução, que possibilitam produzir mais com menor rebanho e ter assim o melhor uso da terra. Com a técnica é possível, por exemplo, que a vaca produza um bezerro ao ano e a propriedade tenha menos touros. E a TF traz também, como benefício, você utilizar melhor toda a área que a gente tem, aumentar a produtividade da fazenda dentro de uma mesma área ocupada. Então isso também traz aí todo um melhor aproveitamento de espaço, aumento de produtividade e com certeza a disponibilização de áreas talvez subutilizadas, direcionando ela para outras atividades dentro da fazenda. Com tecnologia e organização, tudo fica muito mais fácil. A inseminação artificial em tempo fixo traz a divisão em lotes e o manejo com menos animais. Hoje é dia de separar fêmeas para o início do protocolo de IATF. Com touro a gente não emprenhava, mas não sabia quanto ia nascer o bezerro. Hoje nós inseminamos a vaca no IATF, sabe que daqui 9 meses nós vamos ter a bezerrada no pé da vaca. O gerente e o capataz se reúnem para organizar os medicamentos do protocolo reprodutivo. Eles aproveitam a estação de monta para conquistar o maior índice possível de prenhez e ter nascimentos no período mais adequado. A ATF é vantajosa para nós, porque se eu fosse fazer a pasta, o touro, a pasta, eu ia demorar 40, 45 meses para tirar um touro. Hoje, com 28, 30 meses, eu tiro um touro, um boi pesado, para o abate com o cruzamento industrial. Esse lote de bezerros é resultado da última IATF. Eles nasceram entre agosto e setembro. Animais diferenciados geneticamente e valorizados pelo mercado por causa do acabamento e carcaça. Na propriedade, enquanto o bezerro de monta natural atinge em média 250 quilos aos 9 meses, o produto da IATF, cruzamento com Angus e Senepol, apresenta até 30 quilos a mais. Então você tem que produzir rápido, você tem que fazer ITF rápido, porque o cliente está de cima. Ele necessita de bezerro, ele precisa disso daí para engordar e acabar e pôr no mercado, para nós ter uma carne do dia a dia que nós temos hoje. O procedimento de reprodução deve ser acompanhado por um médico veterinário que vai orientar sobre o melhor protocolo e capacitar a mão de obra da fazenda. O protocolo veio de ATF para ajudar nós a obter o melhor resultado, o melhor índice na fazenda. Mas não é uma receita de bolo, A gente tem que chegar na fazenda, avaliar o gado da fazenda, o rebanho, se é vaca solteira, se é parida, se tem novilha no meio, separar todo o rebanho certinho para a gente obter o melhor resultado e escolher o melhor protocolo. Depois de ver tantos benefícios e resultados trazidos pela IATF, por aqui ninguém pensa em voltar atrás. O futuro não volta, e daí você não volta, você só anda para frente. E como que você vai voltar para trás com o futuro, com um resultado desse daí? É uma matemática, você não volta mais para trás, não tem jeito. Você pode investir, qualquer um que tiver para investir nisso daí pode investir sem medo de errar, porque está feito aí, Você vê o resultado, está aqui com nós. Pausa para o intervalo. A seguir, a gente traz um bate-papo sobre o mercado de bovinos, aves e suínos em 2017. Vamos ver como fica o ano. Não saia daí. O
rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal, reunindo na mesma formulação 2 princípios ativos, a ivermectina e o sulfóxido de albendazol. Único no mercado de endectocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e carrapatos. Evol, a marca da evolução dos endectocidas. Ouro Fino em Campo está de volta. Como fica o preço do milho neste ano? E os mercados de bovinos, aves e suínos? Essas perguntas vão ser respondidas agora no quadro em discussão. E para falar sobre as expectativas para o agronegócio agora em 2017, eu recebo José Carlos de Lima Júnior, que é consultor da Marquestrate, empresa que presta consultoria principalmente no ramo do agronegócio. José Carlos, primeiramente, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Juliana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com todos os seus telespectadores. Bom, vamos começar então o nosso bate-papo falando primeiro de um balanço, fazendo um balanço de 2016. Como foi o setor? Particularmente, eu acredito que 2016 foi um ano de divisão de águas, considerando todo o momento, digamos, de crise que o Brasil viveu até 2015. E nós tivemos toda aquela indefinição política que foi desdobrada aí com o impeachment. E, de certa maneira, aquilo ali até então estava limitando o acesso a crédito, estava limitando também a segurança, digamos assim, de investimento do investidor internacional aqui no mercado brasileiro. E, além de todo, o desdobramento socioeconômico que nós, cada um dos brasileiros, está vivendo, com todo o custo de produção. E o agronegócio, de certa maneira, estava vivenciando isso. O produtor que nos acompanha, com toda certeza, deve ter percebido que o crédito estava mais escasso, a taxa de juros estava mais alta. E, de certa maneira, 2016 começou a dar, já no final do ano, uma certa, digamos, amenizada nesse ambiente turbulento que nós vivemos até então. E agora, para 2017, a gente acredita que vai ser, digamos assim, um horizonte não tão azul, mas pelo menos algumas nuvens escuras já começam a se dissipar. Bom, então vamos falar desse ano. Primeiramente, o que todo produtor, que eu tenho certeza que está nos assistindo, quer saber, como fica o preço do milho? É muito interessante a gente analisar o milho, porque entre as várias culturas, o milho eu acho que é a melhor exemplifica todo o boom que o agronegócio teve a partir dos anos 2007 e 2008. De certa maneira, quando você pega e olha o preço do milho que nós alcançamos no ano de 2016, que foi um dos mais altos da história, de certa maneira, a consequência dele, qualquer preço de commodity agrícola, ela é marcada por 2 fatores principais. O primeiro pelo estoque que já existe e o segundo pela oferta, pela produção do ano, naquele caso pela safra agrícola que nós teremos. Quando a gente pega e começa a observar o ano de 2007 e 2008, o preço da soja fez com que houvesse uma substituição de área plantada no Brasil. Então, muitas áreas que antes eram destinadas para o milho passou a ser priorizada para a soja. Ou seja, a gente começa a ter uma área cada vez menor para que se produza o milho, no caso. Certo. E, por outro lado, a gente tem uma atividade que começou a se beneficiar muito grande do crescimento econômico, que foi a pecuária. Então, a gente tem aí a bovinocultura, a suinocultura e as aves, que cada vez mais teve um consumo muito grande pelos brasileiros como um todo. Isso fez com que as granjas, com que os pecuaristas, de certa maneira, investissem no povoamento, investissem na produção cada vez maior. Então, você tem, de um lado, um número maior, digamos, de animais se alimentando e, por outro, uma oferta menor de milho. Então, isso chegou num ponto que, a partir dos anos 2014, 2015, o preço do milho começou a chegar em números altíssimos. Então, isso fez com que nós tivéssemos no final, ou pelo menos já no meio do ano 2016 para o final do ano de 2016, o pecuarista já repensando a sua atividade econômica em termos de povoamento de investimento para o ano seguinte. Então, nós temos, por exemplo, na suinocultura, as granjas que antes colocavam, por exemplo, 10 matrizes para fazer o repovoamento, para gerar novos leitões, começaram a diminuir. Então, dos 10, começaram a colocar 5. Então, na prática, vai significar menos oferta de leitões. Sim. A avicultura, a mesma coisa, um comportamento de diminuir o número de aves que vão nascer. A mesma coisa com a pecuária. O preço do bezerro, só a gente pegar e recordar no ano passado, ele começou a ter uma queda no mercado futuro. Então, isso na prática significa que para agora, 2017, a gente vai ter menos animais para alimentar. E, por outro lado, nós temos o quê? O produtor quis se beneficiar dessa alta do preço do milho. Fizeram investimento em quê? Na produção. Portanto, se nós tivermos associar, como eu disse no início, o preço é formado
pelo estoque existente e pela oferta do produto na safra, a gente vai ter, por um lado, a oferta vai aumentar, porque vai aumentar a área produtiva, os produtores começaram a investir no milho como um produto de alta rentabilidade para ele, e por outro lado as granjas, a pecuária como um todo, aves, bovinos e suínos, eles vão estar, digamos, consumindo menos, pelo próprio repovoamento, pelo próprio investimento que o pecuarista fez no ano passado. Então a tendência é, pelo menos para 2017, num primeiro momento, manutenção de preço alto, mas depois a tendência natural de queda. Ok, então vamos falar agora de cada setor da pecuária, né? Vamos começar com suinocultura. Afinal, a suinocultura foi o setor que mais sofreu por conta, um dos setores que mais sofreu por conta do alto preço do milho. Como fica para esse ano? A suinocultura, ela tem um alto custo de produção dela associado principalmente à nutrição animal. Então nós temos aí a soja e temos também o milho. A suinocultura, nós, num estudo que a Marquestrate realizou junto à Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, agora em 2016, nós mapeamos a cadeia de suínos no Brasil. Okay. Nós, nas entrevistas com os suinocultores, em todo o Brasil, nós percebemos que as granjas estavam colocando menos matrizes para fazer o repovoamento com novos leitões que iriam nascer. Então, a tendência já para esse ano é uma diminuição no número de leitões. Então, de certa maneira, o produtor ele vai se beneficiar de que sentido? Por um lado, o preço, a tendência dele é de queda pela própria oferta do milho, como eu disse ainda há pouco, e por outro lado, a própria diminuição no povoamento vai fazer com que o mercado, num processo de retomada econômica, que com certeza vai acontecer agora a partir do segundo semestre de 2017, a rentabilidade, digamos assim, o preço pago pelo quilo para o produtor, né, para o suinocultor, seja um pouco mais expressivo. Ok. E a avicultura, Zé Carlos? A avicultura também, ela acaba tendo um movimento, porque a aves é hoje, com toda certeza, a carne mais consumida pelo brasileiro. Sim. Então, de certa maneira, a avicultura, ela também, de certa maneira, com esse próprio povoamento, que é normal na pecuária, a própria avicultura ela vai ter uma oferta um pouco menor, digamos assim, de aves, considerado com os anos anteriores, mas em contrapartida a gente tem também a retomada econômica. Então, de certa maneira, e a avicultura é, dentro das carnes existentes, a mais barata, digamos assim, para o consumidor como um todo. Então, de certa maneira, nós acreditamos que vai ser positivo para o avicultor, exatamente porque ele vai estar ofertando menos produto e, por outro lado, vai ter essa retomada econômica. É um cenário muito similar com a suinocultura. Aumentou o consumo de carne de frango e acabou diminuindo o de carne bovina, né? Como fica o setor de bovinos em 2017? Bovinocultura é muito interessante. A gente precisa recordar o que nós tivemos aí o boom, que foram os anos 2009 e 2010, na qual houve um grande abate de fêmeas. Isso é um grande fato. O número de abate de fêmeas em 2010, 2011 é muito forte, naquele momento em que o brasileiro estava consumindo bastante carne, de certa maneira fez com que nós tivemos menos oferta de bezerros nos anos seguintes. Tanto que nós tivemos um preço histórico aí no ano 2014 ou 15, não me recordo, que chegou praticamente de R$200, se não me engano, a arroba da carne, e nós tivemos também, no estado de São Paulo no caso, R$200 a arroba da carne no estado de São Paulo, e nós tivemos também uma valorização muito grande do bezerro no mercado futuro. E eu acompanho, eu recordo que, acho que era setembro de 2016, eu fiz uma participação num programa de TV e naquela ocasião o comentário estava caindo já a cotação do bezerro no mercado futuro. Uhum. O que estava acontecendo? Naquele momento, o próprio custo de produção, o produtor já estava fazendo o quê? Diminuindo a recomposição do seu plantel. Então, para esse ano, qual que é a perspectiva que a gente tem para a bovinocultura? A bovinocultura, de certa forma, ela acaba, a produção é maior ou menor a depender, lógico, do consumo no mercado local. Apesar do Brasil exportar carne, os mercados principais que melhor remuneram essa carne exportada ainda são muito incipientes para nós. Uhum. Apesar dessa abertura no mercado que nós tivemos agora com os Estados Unidos, entramos com uma cota, se não me falha a memória, de 50 mil toneladas, de certa maneira é muito pouco. É um potencial, é um mercado importante, mas é muito pequeno perto do volume produzido no mercado local. Uhum. Então, de certa maneira, o nosso produto ainda, o exportado, vai para o mercado periférico. O que significa o mercado periférico? É um mercado que remunera menos pelo produto adquirido. Mas o Brasil se beneficia pela exportação, ele recebe em dólar. E esse descasamento do dólar com o real, né, passando aí dos R$ 3,30 nos dias atuais, você acaba tendo aí, digamos, uma rentabilidade melhor no caso para exportação. Para 2017, a gente acredita que o mercado internacional vai se manter atrativo pela valorização do dólar, mas, por outro lado, no mercado interno, a gente ainda vai ter uma situação, principalmente aí de custo de produção muito alta, porque, quer queira ou não, o boom dos anos anteriores acabou gerando uma atividade inflacionária para o pecuarista.
Ok, Zé Carlos, muito obrigada pela sua participação aqui no Ouro Fino em Campo, esclarecendo as nossas dúvidas e trazendo um pouco desse panorama sobre o setor pecuário em 2017. Eu agradeço a oportunidade, Juliana, e desejo um bom ano para todos os seus telespectadores. Ok, um bom ano para você, até a próxima. E você pode sugerir temas aqui para o quadro em discussão pelo e-mail ourofinoemcampo@ourofino.com, pelo 0800 941 2000 e também pelo WhatsApp 16 98181 8687. Hora de anotar o que foi destaque no programa de hoje. Para bovinos, linha de reprodução. Para garantir a eficácia do produto, siga as doses e as recomendações de bula e, claro, consulte sempre o médico veterinário. Mais informações sobre os produtos da Ouro Fino você encontra no site que aparece na sua tela ou então é só ligar no 0800 941 2000. Para você que fez companhia pra gente, muito obrigada e amanhã tem Ouro Fino em Campo ao vivo às 11h30 da manhã, hora de Brasília. Tchau!